venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. É bom estarmos juntos no programa de hoje, onde nós estaremos continuando e refletindo na história do Natal. E para nos abençoar no estudo de hoje, nós temos mais uma vez aqui conosco o pastor Steven Couto, que tem nos abençoado, nos ajudado aqui em outros programas. Que Deus o abençoe, pastor, seja bem-vindo conosco. E eu gostaria que você fizesse uma oração por nós, e se tiver alguém que você gostaria de orar de maneira especial. Claro. Nós recebemos uma mensagem pelo Face do William Garcia. Ele é de Guatemala. Ele viu o programa pelo 3ABN Latino e ele quer orações pela família e pelas pessoas da cidade dele. Então vamos orar por ele e para todos. Vamos orar. Deus, obrigado que nós estamos aqui juntos falando sobre o Natal, mas nós também queremos pedir e continuar a pedir pelas famílias, pelo William, que tu possas abençoar a ele e todos nós. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, pastor. Nós vamos, no programa de hoje, continuar estudando um pouquinho a respeito da história do Natal. No último programa nós estivemos refletindo especialmente sobre a pessoa de José, a participação dele, a atitude dele, o exemplo dele para nós, né? E hoje vamos refletir em Lucas capítulo 1, que fala bastante a respeito de Maria, e nós vamos tirar algumas lições especiais para nós e uma boa reflexão neste momento. Amém. Não é isso? Vamos começar então pelos versos 26 e 27. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Muito bom. Aqui nós vemos a introdução dessa história, mostrando aqui alguns aspectos muito importantes. O anjo que foi enviado para Maria foi o anjo Gabriel, por sinal um anjo bem conhecido, né? E ele sempre foi enviado em momentos especiais. E existia um momento mais especial do que este? É um dos anjos, é um dos poucos anjos que realmente nós sabemos o nome dele. Ele também está no livro de Daniel, que também tem profecias baseado no nascimento de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então parece que é um anjo que Deus usa muito, né, para dar as profecias, para dar mensagens para o mundo, para o povo. Eu creio que seja o anjo principal, né, que esteve ali no lugar de Lúcifer. Então ele tem feito um trabalho maravilhoso e ele foi enviado então a Nazaré, a cidade da Galileia, essa virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Nós já vimos essa história. Então vamos ler agora os versos 28 e 29 que nos coloca então dentro desta história. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Ela ficou surpresa, por que o anjo está dizendo isso, né? O que seria, né? Por que o anjo falou, alegre, agraciado, o Senhor está com você? Pastor Steven, o que você acha? Uma coisa que é interessante, que é importante perceber, é que Maria, até este ponto, não era ninguém. Era uma moça ainda bem jovem, que não era rainha, não tinha uma posição grande, nada assim. Ela era uma pessoa que a pessoa podia passar ela pela estrada e nem sabia que ela era especial. A primeira coisa, eu penso, é que o anjo aparece. Já não é uma coisa normal, né? E quando a pessoa lê a Bíblia, a grande maioria das pessoas, quando Deus aparece ou um anjo aparece, eles ficam com medo, porque não é uma coisa deste mundo, natural.
Então penso que ela ficou perturbada por causa disso e também pela mensagem. Alegra-se, agraciada. Ela olhava para ela, mas eu sou normal, eu não sou abençoado, não tenho nada especial. E depois o fato que o Senhor está com você. Nós entendemos isso, assim, quando falamos, Deus está com o mundo, Deus está com a igreja, Deus está com o seu povo. Mas é diferente quando uma pessoa fala assim, não, Deus está contigo. Sim. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua situação, Ele está dentro da tua vida. Realmente é uma mensagem boa, só que é tudo de uma vez e eu penso que ela ficou assim com um choque. Assim, o que é que está a acontecer aqui? Então, é como nós falamos na semana anterior, né? É um evento tão especial que o ser humano não está preparado para uma coisa dessas. Com certeza. Eu fico imaginando como ela deve ter se sentido, primeiro por receber um anjo e de repente ele fala, Maria, né, fique feliz, alegre-se porque você foi escolhida para algo assim muito especial. Deus está com você. E ela ficou assim, sem entender qual era a mensagem do anjo, né? Então, o que o anjo disse para ela no verso 30, pastor? Deixa eu ler o que aqui. ele disse? Versículo 30 fala assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Uau. Você foi escolhida por Deus, você foi agraciada, abençoada, né? Então, ele diz para ela ficar tranquila, não fique assustada, não fique com medo, né? Para o anjo dizer não tenha medo, é porque ela estava a ter medo, né? Ela estava com medo, o que é que eu fiz, o que é que está a acontecer? Mas aqui o anjo fala, não é preciso ter medo. O que vai acontecer agora é uma bênção. Agora, assim, Deus está contigo. Eu penso, se eu visse um anjo, eu penso que no começo também ficava com medo, assim, o que é? Mas ouvindo palavras assim, eu penso que só ouvindo as palavras já é uma bênção. Sabendo que, porque muitas vezes nós pensamos assim, né? Coisas não tão boas ou situações, pensamos assim, Deus não lembra de mim. Deus não está comigo, Deus está longe. Mas aqui nós podemos ver que não, Deus está com você. Ele sabe a tua história, Ele está contigo agora, neste momento. E o que é interessante é, com Maria o anjo aparece para falar isto. Sim. Mas a Bíblia é muito claro que todos de nós temos o anjo que vive connosco. Tem o anjo que está como este anjo estava com Maria. Então nós podemos ter a mesma mensagem. Deus está contigo. Tem um anjo contigo. Não é preciso ter medo. Então eu penso que é uma mensagem muito importante, não só para Maria, mas para nós. Para nós, com certeza. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, de mensagens como essa, onde Deus ele tem mensagens para cada um de nós de maneira específica. E aqui nós vemos que o anjo repetiu a segunda vez, 2 vezes, e eu creio que isso fez com que Maria então prestasse muita atenção e agora ela queria ouvir o que significava aquilo. Amém. Então aí nós vemos os versos 30 a 33. Você ficará grávida, verso 31 a 33, vamos ler. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Amém. Uau, então aqui nós vemos a mensagem, né? Ele falou, você ficará grávida, dará à luz um filho, esse será o seu nome, e aí o anjo continua dizendo, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Eu creio que Maria, ela conhecia as profecias, e ao ouvir essas palavras, ela deve ter ficado, antes ela estava perturbada por aquela saudação, até com medo, e agora eu creio que na mente dela ela começou a ouvir aquelas palavras, enquanto ela ouvia ela começou a se lembrar de tudo que falava na Bíblia, né? Porque a Bíblia dela era o Antigo Testamento, as profecias.
Então, qual deve ter sido o sentimento dela ao ouvir essas palavras, pastor Isidro? O que você acha? Deixa-me dar assim, um exemplo, uma comparação, que é completamente diferente, mas só para nós. Pessoas assim, os portugueses, seja de Portugal, de Brasil, de qualquer país, nós gostamos muito de futebol. Sim. Imagina o anjo aparecer e falar assim, olha, tu vais ficar grávida, vais ter um filho, ele vai ser o herói da sua equipe. E ele vai ganhar o Mundial. A alegria que aquela pessoa ia ter, porque é o desejo, né? De ganhar, de ter aquele herói. É isso que a Maria ouviu, porque para eles o Messias era a coisa mais importante. Por centenas de anos eles estavam à espera, né? Sim. Israel era um país... veio a Babilônia, conquistou aquilo tudo, depois a Pérsia, a Grécia, Roma, né? Nunca tiveram o país, nunca tiveram o rei de volta. E aqui o anjo aparece e fala assim, todas aquelas profecias, todas aquelas mensagens de Deus, agora é que veio o dia, agora é que chegou o herói, né? O rei. E a coisa mais doida é, tu vais ser a mãe. Tu é que vais ter esse filho, né? Eu penso que a Maria, ouvindo essas palavras, num lado ela fica com medo, né? Quem sou eu? Não sou digna. Como é que eu vou ter um filho que vai ser rei? Todas aquelas ideias. Mas ao mesmo tempo uma alegria que finalmente, né? Nós estamos nesta escravidão, nós temos sempre a perder tantos anos. Finalmente o Messias está a vir. E eu posso fazer parte dessa história, né? Então devia ser uma mistura de pensamentos, de emoções, mas... e é por causa disso que o anjo teve que dizer 2 vezes assim, calma, não ficas com medo, né? Isto é boa notícia, não pensas demais, mas... vai ser bom. Foi um momento, nem sei explicar para ela, né? Como é que ela ia sentir naquele momento. Tremendo, não é? Eu creio que vale lembrar também, pastor, ao analisar essa mensagem de Deus para ela, falando desse filho especial que ela teria, o privilégio que ela teria de participar dessa profecia, deste plano da redenção para a humanidade. Eu creio que vale lembrar também a realidade de todos os que são pais. Porque um filho sempre, ele traz esperança. Eu creio que Deus, ao enviar um filho para um casal, ele traz ao mesmo tempo bênçãos, planos, né, como este aqui, que Deus tem sempre um plano maravilhoso para um filho, porque ele permite que esse filho venha à vida para que possa ser uma bênção. E eu creio que o desejo de Deus é claro, que eles não vão ser como Jesus, porque esse era um menino especial, com uma missão especial, mas todas as crianças que nascem nesse mundo, que Deus nos dá, são especiais. E é um privilégio para nós cooperarmos com Deus para que o plano dele se estabeleça nos nossos filhos. Exato. Então eu creio que é uma mensagem que serve para todos nós como pais, né, especialmente mães, ao receberem um filho de Deus, que você possa se lembrar que sempre é uma bênção e que você deve se colocar nas mãos de Deus para que Deus estabeleça o plano dele, na vida deles, não é isso? Uma coisa que eu gosto muito destes versículos aqui é que o anjo fala assim, e lhe porá o nome de Jesus. A semana atrás nós falamos, né, que o anjo também disse a mesma coisa para José. Ela está grávida, é do Espírito Santo e quando ele nascer, tu é que vais pôr o nome de Jesus. E aqui o anjo também está a dizer a Maria, o nome dele vai ser Jesus. Então é aquela coisa, os pais têm que estar na mesma página, né? A mesma mensagem, trabalhando juntos. Muitas vezes, quando é assim um casamento, quando é uma família, o pai vai nesta direção, a mãe vai nesta direção e causa aqueles problemas. O filho não sabe, né? Vou aqui ou vou ali? E aqui o que eu estou a aprender é Deus está a dizer, olha, vocês têm que ficar juntos. Né? A mensagem tem que ser igual. A direção tem que ser igual.
senão a criança vai ficar confusa. Eu sou daqui ou sou dali? Então, para mim, Deus está a mostrar, olha, tu vais ser a mãe de Jesus, José vai ser o pai de Jesus. São duas funções diferentes, mas o propósito tem que ser igual. A direção tem que ser igual. Então, para mim, é uma mensagem muito importante quando o fato que o anjo diz a mesma coisa para os dois e não é duas mensagens diferentes. Que maravilha. Quantas lições podemos tirar dessa história, não? É verdade. Agora, no verso 34, algo me chama a atenção aqui, porque agora Maria que pergunta ao anjo. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Eu creio que dá para perceber na pergunta dela que ela já tinha aceitado. Ela entendeu o que aconteceria, só que ela não entendia como. Ele falou, ok, tudo bem, que seja feita a tua vontade, não é como se ela estivesse dizendo isso, é claro que ela disse isso depois, mas aqui pela pergunta ela falou, ok, tudo bem, então, mas como que isso vai acontecer se eu sou virgem? E aí nós vemos o anjo, então, explicando para ela, verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, agora o anjo explica qual é o plano, o que aconteceria. O que aconteceria? Nós já vimos no episódio anterior, mas... se ela já estava com medo ou com choque, agora é que ia ser um choque mesmo. Porque no começo já falou, né, que José era descendente de Davi, que era o rei de Israel. Então provavelmente ela tinha aquela mente, olha, eu vou casar com um descendente de Davi, pode ser que José então vai ser o pai e o filho vai ser o rei. Só que, mesmo assim, ela fica um pouco confusa, porque ela é assim, mas ele também não é ninguém. Carpinteiro, ele não é príncipe, não é rei. E aqui o anjo fala, não vai ser só um ser humano. Não vai ser um ser humano que vai pôr uma coroa na cabeça e vai ser rei só de Israel. Deus vai vir à terra, né? O Filho de Deus vai se transformar. O bebê vai ser especial. Não é só rei de Israel, nem rei do mundo, é rei do universo, né? E ouvindo isso, sabendo que ela é aquela virgem das profecias, né? Que a virgem ia ter um filho. Quando ela percebe aquilo, deve ser uma coisa assim que explodiu na cabeça dela quase, né? O fato que tudo que ela leu, todas as profecias, tudo que ela sabia é real e é ela, né? Então é outra vez aquela bênção, mas ao mesmo tempo aquele medo. Como é que eu vou ser a mãe do rei? É algo muito grandioso, né? Eu creio que ela deve ter ficado realmente até assombrada com o tamanho da responsabilidade que ela estava recebendo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que as palavras do anjo, ao dizer alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, ele estava já dizendo que ela não deveria ficar com medo, nem preocupada, mas se alegrar, porque Deus estaria com ela. Então, quer dizer, é uma promessa, ao mesmo tempo, de que Deus iria ajudar ela naquele processo de criar e de dar à luz ao Filho de Deus. E aqui, claramente, nos diz no verso 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então deu para ela ver claramente que não seria uma criança comum, que essa criança não viria por um relacionamento sexual ali do casal como seria o normal, como você mesmo disse, de um homem que seria descendente de Davi, que na realidade José era, mas era algo sobrenatural que aconteceria. Então, para ajudá-la a confiar
acreditar, para trazer provas de que ela realmente deveria estar em paz, porque Deus estaria com ela, nós vemos que agora o anjo ele acrescenta uma informação de algo que aconteceria paralelamente. Então nós temos aí no verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. E 37. Pois nada é impossível para Deus. Uau, aí nós temos o exemplo que o anjo deu, mostrando que Isabel, que era estéril, teria um filho e já estava, na realidade, já estava grávida, já estava no 6º mês. E diz aqui, nada é impossível para Deus. Então, aqui não está dizendo nesse verso, mas nós até já refletimos sobre isso, temos estudado o livro de João em outros episódios anteriores, e aqui nós vemos que Isabel já estava no 6º mês, né? Ela estava grávida de quem? Só para lembrar aqui. O João, que tornava-se João Batista. João Batista. Exatamente, que teria um papel diretamente relacionado com Jesus. Com o ministério dele. Com o ministério de Jesus, porque ele prepararia o caminho, então, para Jesus vir, né? Prepararia o caminho do Messias. Que é interessante, isso quer dizer, então, que João só tinha 6 meses mais idade do que Jesus, né? Porque Jesus começa aqui, então tem aqueles 6 meses de diferença. Então eram quase iguais, era menos de um ano. Sim. Só que João começou o ministério dele bem cedo e depois Jesus consegue entrar na história. É muito interessante como o anjo usa essa história mostrando que Deus já estava trabalhando pelo menos 6 meses antes. É claro, Já Deus tem sempre, os milagres, já tem... Exato. Deus sempre esteve conduzindo, né, o seu plano, mas aqui antes de aparecer mesmo para Maria, Isabel já estava grávida e Maria não sabia. Exato. E aí o anjo disse, nada é impossível para Deus. Agora no verso 38, pastor, nós temos aqui a atitude de Maria. Eu creio que essa é uma das lições mais bonitas, mais importantes que nós podemos tirar, tanto da atitude de José, que nós já vimos, como da atitude dela. Basicamente os dois, como se eles dissessem essas mesmas palavras. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que atitude bonita dela, não é? Mesmo depois de tanta surpresa, de tamanha responsabilidade, da promessa de que Deus estaria com ela, ela, mesmo não entendendo como aquilo iria acontecer, nós vemos que ela se submeteu à vontade de Deus. Eu creio que essa é a maior lição para nós, como pessoas, diante de situações desconhecidas, de surpresas, de grandes responsabilidades, a importância de nós assumirmos e aceitarmos as responsabilidades e aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele coloca, porque ao mesmo tempo Ele pede, Ele providencia todas as coisas e promete que vai estar ao nosso lado. Amém. Não é isso? Amém. O que nós podemos aprender mais disso, pastor? Eu só sei, se eu fosse Maria, eu ainda queria mais perguntas. Aqui fala que o anjo desapareceu, né? Foi. Eu ficava assim, mas espera, qual vai ser o meu rolo? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo ensinar? Mas aqui nós temos Deus a dizer assim, olha, o teu carácter, o que eu estou a ver aqui de ti é suficiente. Tu vais ser uma boa mãe. Eu vou estar contigo, obviamente, como falaste, né? Mas não é que Deus te disse assim, olha, todos os dias eu tenho que ir lá para mostrar, hoje vais fazer isto, isto e aquilo. Não, Ele deixa isso com Maria. Ele deixa ela ser mãe. Ele deixa José ser pai. Então Ele confia nos pais. Confia no caráter, no amor que eles têm, né? E para mim isso é muito importante, o fato que Deus confia em nós. Sim. Se nós temos este carácter, se nós somos boas pessoas, Deus vai dizer, olha, vou dar esta bênção e é contigo. Tu podes cuidar desta bênção. Qualquer coisa, pode ser filho, pode ser outra coisa, mas eu vou-te dar esta chance.
eu vou ficar assim, tu podes fazer as escolhas e guiar na maneira melhor. Interessante como que Deus confia em nós, mesmo seres Exatamente. humanos. E uma das coisas interessantes que a gente vê na Bíblia é que Deus ele sempre coopera com o ser humano. Ele faz a sua vontade em conexão e união com a vontade de nós, seres humanos, dentro do nosso contexto, nossa realidade. Amém. Então, que a gente possa realmente estar dispostos a aceitar os planos de Deus para a nossa vida e dessa maneira Ele possa fazer grandes coisas na nossa vida também. Não é isso, pastor? Amém. Então eu convido a todos para nós orarmos, agradecemos a Deus por esses momentos importantes e por esta história tão maravilhosa que nós tivemos. Vamos orar. Louvamos, Senhor, o Teu nome pela oportunidade de refletir na história de Jesus, especialmente, Senhor, neste momento do encontro do anjo com Maria e da sua atitude de submissão à Tua vontade, aos Teus planos sobre ela, sobre a sua vida e sobre o seu filho que nasceria. Que nós possamos também estar abertos à Tua vontade para cumprir os Teus propósitos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o Natal já passou, mas vocês ainda podem receber mais um presente completamente grátis. Nós temos esta revista aqui, Por que razão veio Cristo à Terra? Se vocês querem a resposta, é só mandar uma mensagem para nós. Nós agora vamos dar a informação para vocês fazerem isso. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco no programa de hoje. Agradeço também ao pastor Steven Couto por nos abençoar. E queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco durante este ano, em todas estas mensagens maravilhosas que, com certeza, tocaram a vida de cada um de nós. Na próxima semana nós teremos, então, o próximo programa, no próximo ano, e continuaremos aqui compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Então, até o próximo ano, próximo programa, e enquanto isso, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.